pessoal. Estamos aqui para mais uma TPC da Diretoria de Ensino. Hoje com um tema muito importante, às vezes polêmico, que traz também muito debate, muito dentro da unidade escolar e que é extremamente necessário para os dias de hoje, para que possamos não só trazer uma educação de qualidade, mas também ampliar o debate público sobre essa temática. Hoje, então, falaremos sobre o racismo estrutural e como aplicar uma educação antirracista dentro da nossa unidade escolar. Quais são as habilidades docentes necessárias para essa TPC? Atualizar-se sobre as políticas de educação, os programas educacionais, a legislação e a profissão docente, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Promover o respeito e a participação de todos os alunos nas ações educativas, considerando a diversidade étnica, de gênero, cultural, religiosa e socioeconômica. Quais são os objetivos, então? Compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância, subsidiar o desenvolvimento de ações na perspectiva de uma educação antirracista. E para isso, gente, vamos fazer uma reflexão aqui. Imagine que você está andando por alguns lugares e coloca o pescoço para dentro de um desses espaços. Lembre-se de seu percurso na educação básica, desde os anos iniciais até o final do ensino médio. Você se lembra dos seus professores? A maioria deles eram pessoas brancas ou negras? Quem eram as pessoas negras de quem você se recorda? É mais em especial aqui na nossa região, né, gente? Vê que tem pouquíssimo protagonismo negro aqui na região, pelo menos na mesorregião aqui de Catanduva, né? Pensando em escolas particulares, olhe para dentro das salas e conte quantos alunos negros há. Aproveite quantos professores são negros e quantos estão varrendo o chão. Agora pense quando você frequentou a faculdade. Aquele ambiente de todos os professores, quantos desses são negros? E os alunos? E os funcionários do administrativo? E os funcionários da limpeza e da segurança? E em seu ambiente de trabalho, você vê mais pessoas brancas ou negras? Em quais funções ou cargos elas estão? A gente vê que aqui, quando a gente para pensar bem, a gente vê que tem muito pouco, né? Ou nenhum, como que nesse momento atual acontece na nossa própria diretoria de ensino, né? Então, o que está acontecendo com essas pessoas, com esses protagonistas, com esses trabalhadores? Onde eles estão? Só para ter um dado muito simples assim, 33% da população brasileira são constituídos de mulheres negras. E nós não vemos 33% delas em todas as funções e todos os trabalhos, em todas as atividades sociais, né? Onde elas se encontram? Quando a gente pensa nisso, né, no mais global, né, nos programas de TV, conte quantos apresentadores, jornalistas ou âncoras de jornal, ou artistas em estado de estrelato são negros. Onde as crianças negras se veem representadas, né? E vem na minha cabeça, às vezes, o Lázaro Ramos, é um ou dois atores, dá para contar nos dedos, né? Então, mesmo em pleno século XXI, com toda a atividade sobre o racismo, né, isso é falado insistentemente desde os anos 90, né, no fim do apartheid, mas mesmo assim ainda muita coisa precisa ser feita, né? No seu cotidiano mesmo e vivências, quem são as pessoas que ocupam lugares de destaque e liderança? Então, gente, a partir dessas reflexões, a gente vê que o negro não conseguiu conquistar o seu espaço na sociedade, ainda falta muito, falta muita representatividade, falta muito protagonismo, e nós somos as pessoas que dão esse entrave. Esse racismo ele é estrutural, ele está na nossa estrutura, né, de sistema mesmo, né? Então, como que a gente pode aplicar uma educação antirracista? O primeiro passo é aplicar as legislações e normativas já existentes. Esse é o primeiro passo, agir de acordo com a lei, né? Depois, o reconhecimento do racismo estrutural e os seus impactos. Então, hoje a temática vai ser essa. Práticas que desconstruam preconceitos e discriminações. Como é possível desconstruir isso dentro da gente, principalmente quando a gente nega, né, que nós somos racistas, né? E a valorização da diversidade. Então, quais são essas características? Reconhecer as desigualdades raciais, refletir de forma contínua sobre o racismo e seus derivados no ambiente escolar, repudiar atitudes preconceituosas e discriminatórias, tanto na sociedade
tanto nos espaços escolares. Cuidar para que as relações entre adultos e crianças, negros, indígenas e brancos, sejam sempre respeitosas. Valorizar a diversidade, promover a igualdade no cotidiano da escola. Abordar uma visão crítica da história sobre os diferentes grupos que constituem essa nossa história. Utilizar materiais que contemplem a diversidade racial e a temática das relações étnico-raciais. Educar para o reconhecimento positivo da diversidade racial. Desenvolver práticas que fortaleçam a autoestima dos estudantes pertencentes a grupos discriminados. Então agora nós vamos dar uma olhada nas normativas, que são as leis e as normas necessárias para subsidiar a educação antirracista. É a Lei 10.639 de 2003, né? Lei federal, tá? E Lei 11.645 de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então alteraram a lei de diretrizes e bases, aquela anterior, tá? É a partir dessa legislação que nós vamos começar a trabalhar a educação antirracista. Incluir o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. A gente pode ver que existe um apagamento intenso, principalmente na história, né, dos heróis brasileiros, dos protagonistas que fizeram mover o motor da história, né? Sempre é o europeu ou o brasileiro branco, né, que foi lá e fez tal ação e lutou para alguma causa, né? Ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, que aqui nem é mais esse nome, lembre-se disso, né? Arte e de literatura e história brasileira. A lei é antiga, de 2008 e de 2003, né? Então, para que se possa aplicar essa lei, temos que utilizar o conceito de corresponsabilidade, né? A construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos. Todos os educadores, independente do pertencimento, dependendo da disciplina, todo mundo tem que trabalhar para que possa o ambiente escolar, para que possamos mudar a estrutura do nosso ambiente escolar para se tornar realmente antirracista. Então, sujeitos negros e indígenas. Quais são essas perspectivas? Né? O objetivo principal é refletir a respeito de algumas dimensões do racismo epistêmico. Tudo começa no apagamento dos conhecimentos que os povos trazem. Nesse momento, né, a partir do século XVIII, XIX, né, teve uma hegemonia do conhecimento eurocentrista. Né? Tudo que era importante, que é relevante, é formado pelo homem branco europeu. Né? E nós herdamos muito isso por causa do nosso histórico colonial e existiu um apagamento severo das culturas que também coabitavam aqui no momento, né? E que acabaram se tornando, principalmente nos documentos oficiais, né? Acabam sumindo dessa documentação. Né? Então, o que nós temos que fazer é uma escolha pedagógica de trazer essas perspectivas indígenas e negras acerca dos objetos de conhecimento do currículo paulista. Então, quando nós vemos o próprio objeto de conhecimento ali, qualquer que for a disciplina, tentar trazer uma postura epistêmica antirracista. Quais são as contribuições que os povos, tanto originários quanto os povos tradicionais, e isso é até uma questão do Enem, né, que rolou agora, sobre os povos originários, e os povos originários fazem parte dos povos e comunidades tradicionais, o PCT. Só que são diferentes. Qual é a diferença? Que os povos originários são todos aqueles que estavam no território nacional antes da invasão europeia. E os PCTs são todos aqueles povos tradicionais que são depois, né? Os quilombolas, os caboclos, os ciganos, todas as pessoas que têm uma cultura diferente da eurocêntrica, que também traz essa contribuição na formação nacional. Nós temos que ver aqui que a Terra, a vida, os números, as quantidades, as coisas, as pessoas, o passado, o futuro, o tempo, etc. Todos são objetos de conhecimento desses sujeitos historicamente silenciados nas artes, técnicas e ciências. Nesse sentido, é possível articular a formação da educação antirracista com o currículo paulista.
que devemos fazer enquanto educadores é considerar o que as pessoas indígenas e negras dizem sobre o mundo e tudo o que o compõe. Mas como assim? Então como que eu posso trabalhar, né? Uma habilidade que está lá. Vamos fazer um exemplinho aqui, ó. No caso, bem nada a ver, parece. Não, sexto ano, ciências. Você fala, nossa, né, como que eu vou colocar uma temática antirracista? Ó? Habilidade temática é vida e evolução. A habilidade aqui, ó, explicar a importância da visão, né? Captação e interpretação das imagens, frisar bastante aqui essa interpretação das imagens, na interação do organismo e com o meio, e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Os objetos de conhecimento são as lentes corretivas. Conhecemos mais profundamente o mundo à medida que aplicamos saberes científicos, tais como saberes ópticos. As tecnologias são saberes aplicados. E o negro indígena não tem saberes aplicados? Como que eles viveram por tantos milênios em suas comunidades e depois aqui no território nacional? Então, peguei aqui a tese de mestrado da Etnovisão, um olhar indígena que atravessa a lente, do Edgar Caniaco. Então, as lentes são atravessadas pelas visões culturais, nos propõe o Edgar aqui, do povo Chacriabá. E ele fala uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado sobre isso, né? O sonho mesmo é uma tecnologia. Assim, isso todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha. Mas os indígenas o utilizam como tecnologia, à medida que é um saber dos indígenas para produzir imagens, visões e, portanto, compreensões a respeito do mundo. E assim como existem pesquisadores entre nós, os povos indígenas também têm os seus especialistas. Então, essas ideias costumam ser obstruídas e esfumaçadas. Ele fala até que o Davi Copenau fala muito isso, né? Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Por quê? O que não é de uso da metodologia científica aristotélica até que nós utilizamos tradicionalmente, nós vemos muitas vezes que acaba ficando invisibilizado, né? O próprio sonho foi tratado ali pelo Freud, pelo Jung, com uma outra perspectiva. E nós vemos que os indígenas utilizam há milênios a tecnologia do sonho para conseguir fazer uma interpretação da sua natureza, para trabalhar ali e trazer um saber que nós nem conseguimos imaginar, porque nós nunca conseguimos fazer da maneira que eles fazem. Então é um conhecimento muito importante. Só para lembrar aqui, né, o conhecimento indígena ele não se dá apenas no âmbito mental e espiritual. Eles têm técnicas e possibilidades de vivência que propiciaram uma vida de fartura para eles aqui, até antes dos europeus chegarem. Né? A própria Mata Atlântica, que é única aqui no nosso território nacional e em algumas partes da América do Sul, ela é uma simbiose do trabalho dentro do próprio ecossistema e a ação dos indígenas, ao ponto de ser uma das biodiversidades mais ricas, né? E ter uma característica única que faz ser o que nós chamamos de Mata Atlântica. Né? Ela é uma tecnologia também dos indígenas. Eles fizeram tudo para que fosse o propício para se viver ali, para se alimentar, para ter fartura, para ter os remédios que eles necessitam. Então, a formação mesmo da Mata Atlântica é uma formação também cultural dos indígenas e que agora nós destruímos tanto, né, para plantar cana, para plantar laranja e limão, que se nós soubéssemos a riqueza que é essa mata, nós jamais faríamos isso. Né? Então a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Isso é interessante porque a lente que nós estamos falando aqui não é apenas da ótica. Né? Nós vemos que a maneira de interpretar ela difere por causa da nossa cultura. Então nós possuímos diferentes máquinas de visão. Então, no caso aqui tem um desenho, né? Máquinas de visão dos Runikun, desenhos de Bane, Versalhes e Mana. Então nós vemos que é possível trabalhar essa, essa possibilidade do racismo, mesmo num tema teoricamente aí, científico, neutro, como muitos gostam de afirmar, né? A ciência é neutra. A gente sabe que nenhuma ciência ela é neutra, ela já traz uma visão de mundo. Então, por que não inserir outras visões de mundo naquele objeto de mundo? Então, pessoal, qual é a referência conceitual? Quando existe esse apagamento, é chamado de racismo epistêmico, que é a inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o planeta,
incluindo as mulheres ocidentais. Tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir o que é verdade. Pode ver, né? Nós vamos estudar lá na filosofia. É só homens, filósofos ali. Raramente você pega, né, uma Hannah Arendt, você pega uma filósofa. Né? Então por que isso? Existe, né, não só um racismo, mas também um machismo estrutural aí sobre o que é verdade, sobre o que é conhecimento, sobre o que é epistemologia, o que é a realidade, por fim, né? E o que é melhor para os demais. Essa legitimidade, esse monopólio do conhecimento dos homens ocidentais tem gerado estruturas e instituições que produzem o racismo, o sexismo epistêmico, desqualificando outros conhecimentos e outras vozes críticas frente aos projetos imperiais coloniais patriarcais que regem o sistema mundo. Então, dizer que mitologias são lendas é uma forma de retirar o caráter filosófico dessas narrativas, inferiorizando-as. A gente sabe que todas essas mitologias, né, elas trazem conhecimentos importantes, não apenas uma moral da história, como nós somos acostumados a ver, né, mas também tecnologias, visões de mundo, maneiras de lidar com aquela natureza, com aquela realidade. Isso tudo é apagado, como se fosse, são lendas lá dos indígenas, né? São lendas lá dos quilombolas, né? Então, basta a gente começar a seguir esses artistas indígenas, né, e negros, né, como a Dayara Tucano, o Edgar Kanakio, como eu falei, aquele mestrado ali, o Denilson Baniwa, a Eliane Potiguara, a Angela Davis mesmo, que é muito importante, o Akili Mbembe, que agora é um ator, um autor de destaque, né, vamos dizer assim, o Renato Nogueira e a Sueli Carneiro, né. Então aqui, gente, só para a gente definir aqui, para podermos ir para nossa reta final aqui, entender alguns conceitos, entender algumas palavras, porque muitas vezes uma palavra ela tem múltiplos significados. Então é importante a gente definir para ter um terreno comum no debate, principalmente na hora de a gente passar nas nossas aulas. Né? O que é um epistemicídio? Diferente de um genocídio. Então é um processo de lógica colonialista, capitalista, né? Que relegaram e destruíram experiências e saberes ao longo do tempo. O nome é até estranho, é linguicídio, né? É um exemplo disso. Por quê? O apagamento do significado das palavras. Nós vemos aqui mesmo, na nossa região, os nomes indígenas em todas as cidades da nossa região aqui, e a gente nem sabe o que significa, né? O epistemicídio e o linguicídio cometidos mais ou menos sistematicamente durante toda a trajetória histórica da modernidade capitalista azuraram os conhecimentos e as línguas locais e criaram em seu lugar um vasto terreno de não conhecimento, onde a língua e o conhecimento imperial foram implantando progressivamente, que destruiu inúmeras línguas. A gente vê que a obrigatoriedade do português, que é desde o Marquês de Pombal, né, que obrigou tudo ser, né, a língua portuguesa, não permitiu a diversidade linguística aqui no Brasil, ao contrário de outros povos da América Latina. Né? Então, se existe o epistemicídio, o que é a epistemologia? É o ramo da filosofia, que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação e da racionalidade da crença e do sistema de crenças. Lembre-se do Platão, né, do Teeteto. Né? O que é conhecimento? Uma crença justificada, né? Então ela tem que ser verdadeira e justificada. É a definição básica, né? Então, isso é o que ficou como definição da epistemologia, porque abandonou todos os outros sistemas de crença. Né? Em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento, usado pela primeira vez pelo filósofo escocês James Frederick Ferrier. O termo epistemologia é composto pelas palavras episteme e logos. Episteme significa conhecimento, logos significa palavra, embora seja mais usado no sentido de estudo ou ciência, que é só a definição para a gente entender. Então, o que é um etnocídio? Processo que visa a destruição sistemática do modo específico de vida, técnicas de subsistência, relações de produção, sistema de parentesco, organização comunitária, língua, costumes e tradições. Nós vemos muito isso até hoje, né, com o extermínio lá dos indígenas em troca do garimpo, do desmatamento lá na Amazônia, principalmente, né, de povos diferentes sobre esses aspectos do povo, agência ou Estado que leva a cabo a empresa de destruição. Se o genocídio consiste na eliminação física e deliberada de uma etnia, povo ou população, o etnocídio visa o espírito, a moral de um povo, sua eliminação enquanto coletividade sociocultural diferenciada. O que acontece? É tirar o índio da floresta e colocá-lo numa favela, por exemplo. É tirar o negro quilombola
destruir a sua comunidade e trazê-lo para a margem das capitais, né? Tornando-o marginal. Daí que venha da margem, né? E aí você vê a diferença, né? O genocídio é o extermínio total deliberado de uma comunidade, grupo étnico ou religioso, povo, etc. Isso pode ser utilizado de diversas maneiras. Nós podemos utilizar mesmo a limpeza étnica, né? Que é matar fisicamente, através do uso de armas ou da repressão policial do exército, através da fome também, né, uma maneira de genocídio, né, tornar uma população marginal miserável, né, morrer de fome ou de doença sem saneamento básico, também é uma forma de genocídio, né, e claro, utilização também da vulnerabilidade social, como nós vemos no caso do Covid, que matou muito mais as pessoas negras e periféricas do que os ricos e as pessoas da elite, né? Então isso também pode ser considerado uma forma de genocídio sistematizado do nosso próprio Estado. E aí a palavrinha, né? Racismo, que tem tantos significados que às vezes dá confusão, né, na terminologia. Né? Então, até o final da década de 60, a maioria dos dicionários e manuais definiam como doutrina, dogma, ideologia ou conjunto de crenças. É possível ser um racialista sem ser racista, mas todo racista é racialista, né? Ele acredita que existe realmente uma raça que geneticamente vai trazer uma cultura diferente só por questões genéticas, né? Então é importante frisar isso. O elemento essencial dessa doutrina era que a raça determinava a cultura. Como assim, né? Como se um negro, se ele nascesse lá na Europa, ele traria aquelas traços culturais lá da África, né? Sabe que não é assim, né? A cultura era uma construção social, né? E dela derivavam as alegações de superioridade racial. A palavra foi usada na década de 60, num sentido ampliado, para incorporar práticas, atitudes e crenças. Nesse sentido, o racismo denota todo o complexo de fatores que geram a discriminação racial e designa, às vezes, mais livremente também, aqueles fatores que produzem as desvantagens raciais. Belezinha? Então, gente, de tudo isso, o que nós podemos fazer? O que é necessário, gente? Nós vamos estudar e aplicar essas legislações e normativas, a 10.639 e a 11.145. Por quê? Aplicar, nós estamos aplicando simplesmente a lei, nós vamos utilizar o nosso material normal, ele já contempla, e agora nós vamos fazer esse esforço, essa pesquisa, para colocar, né, os componentes necessários do estudo indígena, da cultura africana, dentro daqueles objetos de conhecimento. Então, no planejamento, né, na hora de planejar nossa aula, a gente pensa ali nos objetos de conhecimento, qual ali que dá certo, que dá para fazer, né? E depois nós temos que reconhecer o racismo estrutural, porque ele está na nossa estrutura, né? Por mais que possamos negar, o brasileiro é um povo cordial, não é? Ele é muito racista, muito divisivo também, né? Muito exclusivista, traz assim, as suas divisões de classe de uma maneira muito gritante. E também nosso recorte de raça, né? Então, reconhecer que esse racismo ele é estrutural, ele permeia as nossas estruturas. Logo, ele também está na nossa estrutura cultural que nós aprendemos, é o primeiro passo para que possamos desconstruí-lo, né? Mostrando os seus impactos. Valorizar a diversidade em todas as dimensões da educação, né? Sempre. Reconhecer as relações de poder na abordagem da diversidade sociocultural, porque racismo sempre envolve uma relação de poder. O sexismo, né? Todos esses ismos, né? Todas essas divisões sempre trazem uma noção de poder oculta. Né? O Foucault fala muito disso. Né? É desenvolver práticas que desconstruem estereótipos, preconceitos e discriminações, trabalhar aspectos culturais de forma contextualizada, reconhecendo e respeitando as crenças, saberes e fazeres envolvidos. Trazer perspectivas negras e indígenas ao longo do trabalho pedagógico, aqui é muito importante, né? Fazer essa pesquisa, buscar essas perspectivas que estão apagadas, né? Naqueles objetos de conhecimento que nós vemos muitas vezes e nós também não enxergamos. Então é necessário que façamos esse esforço para encontrar essas perspectivas e colocar no nosso trabalho. Evidenciar consequências físicas e psicológicas do racismo, né? E muitas vezes nós, né, como pessoas brancas ou lidas como brancas, não percebemos que aquilo é uma agressão para aquelas pessoas, né? Muitas vezes, isso aí não é nada, falar do cabelo, ai, que bonito seu cabelo, como que você lava ele, né? Isso é uma forma
de uma agressão terrível e que muitas vezes a pessoa nem percebeu ali. Então é importante evidenciar as consequências dessas falas e que nós possamos construir isso em nós mesmos, né? O cuidado para não exotizar e objetificar esses aspectos culturais em abordagens pedagógicas, né? A gente está acostumado a fazer no dia 19 de abril falar que é o dia do índio, catar as crianças, pintar elas e colocar um cocar, né? Isso é objetificar e exotizar e empobrecer muito o debate sobre os aspectos culturais dos povos indígenas, por exemplo. Então, essa abordagem nós temos que evitar, nós temos que buscar justamente a perspectiva dos protagonistas, que são eles, não somos nós. Nós vamos apenas trazer isso para o debate, para que os alunos possam conhecer que existem múltiplas maneiras de se observar aqueles objetos de conhecimento. Então, ó, um exemplo aqui é sobre as origens das ciências. Nós sabemos que os povos africanos, né? E claro, a gente sempre vai lembrar do Egito Antigo, porque tem os registros mais, né? Os primeiros registros aí da humanidade, né? Que trazem muitos saberes, mas também tem o povo núbio, tem diversos impérios ali mesmo dentro da África e das culturas africanas e também das técnicas indígenas que existem há milênios anterior mesmo ao surgimento ali da cultura helênica, que nós falamos assim, né? Do início da filosofia, do início da história. Já acho que o início da história é com Heródoto, né? Sabe que é muito anterior. E um exemplo aqui é um vidinho, né? Um pouco do início sobre o Teorema de Pitágoras, o conhecido Teorema de Pitágoras. O mundialmente famoso Teorema de Pitágoras está presente em um papiro africano de 1650 a.C., chamado Papiro Jaimés, conhecido pelos imperialistas como Papiro de Hindi, o escocês que se apropriou do papiro no século XIX. O grego Pitágoras viveu mais de 20 anos no continente africano. Ele nasceu no século V a.C., mais de 1000 anos depois da existência do papiro. Por isso, pesquisadores e pesquisadoras da etnomatemática renomearam o teorema para Teorema do Triângulo Retângulo. Aqui na Escolinha Maria Filipa, as crianças reproduzem o papiro jaimés no estudo das formas geométricas. Vamos espalhar essa história? Então, quais são essas habilidades? Muito legal o vídeo, né? Ver que boa parte dos conhecimentos que julgam-se europeus, né, vieram geralmente da África, da Índia, né, de outras partes ali da Ásia Menor, e que essa apropriação, a gente vê que tem um forte apelo cultural colonizante, né, de falar que apenas ali o europeu, o branco, é o que desenvolveu as ciências. Né? A ciência sempre existiu. A filosofia, ela não é um milagre grego, exclusivamente grego, né? A matemática, obviamente, também não. Então nós vemos aqui nas habilidades interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Resolver elaborar situações problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Quando a gente coloca isso na nossa perspectiva do Brasil, por exemplo, no índice do IDH, né, a gente vê que tem um recorte de raça, de classe, né, de gênero também. Então, aplicar a matemática não apenas como dado puro, né, mas também como reflexão. Os dados vão mostrar como que essa desigualdade se torna evidente numa sociedade em que invisibiliza o nosso racismo, né? E aí, galera, aqui, ó, eu trouxe para vocês uma ideia para fazer a construção de um mapa mental. O início dele sempre, né, vai ser no racismo estrutural, a estrutura que modela as maneiras, as nossas práticas racistas, mesmo quando a gente não tem consciência disso, porque está na nossa estrutura, né? E como a gente não tem essa consciência, muitas vezes ele se desdobra se a gente olhar a setinha aqui, ó, e cada setinha pode gerar uma aula diferente, não? O racismo recreativo, né? Que é brincar, ah lá, né? Falando aquelas palavras, né? Ah, é uma brincadeira. Ah, meu amigo é neguinho, não sei o quê.
Então parece que é uma coisa recreativa, uma coisa animada, que não parece, né? Está sendo um racismo, né? Quando a gente estereotipa uma pessoa, né? Coloca um apelido, né? A inferiorização, né? Porque a pessoa, só podia ser, né? Então todo esse tipo de racismo que é considerado recreativo, porque tem aquela, não tem intenção de odiar. Isso é parte do racismo estrutural, né? E que anula a representatividade das pessoas. Então, só de trabalhar aqui é a diferença entre o bullying e o racismo, né? Dá para fazer um tema bem legal e começar uma boa parte do racismo estrutural. Aqui do lado esquerdo nós podemos ver também o privilégio branco, né? O que é o privilégio branco? Mas não existe racismo reverso? Não existe racismo reverso. O racismo sempre é baseado na estrutura de dominação. Um exemplo disso que eu ouvi falar muitas vezes, né, é que, olha, para ver se existe privilégio branco mesmo, é só pensar, já existia em alguma época da história um navio branqueiro que só transportava branco para escravizar, né? Na Grécia Antiga, a gente sabe que não é bem assim, né? Porque na época eles pegavam todo mundo ali. E depois, no século XV, XVI, né, em que aconteceu esse tráfico negreiro para as Américas, né, de ver que não existiu um racismo sobre outras estruturas do homem branco. Existiu sempre um privilégio do eurocêntrico, né, do europeu, em relação às outras etnias. Né? Então é isso que traz a noção de lugar de fala, porque o branco não tem a noção do que é esse preconceito e da corresponsabilidade. E o branco tem que se corresponsabilizar sobre essa formação do racismo, ele mesmo se desconstruir. E aí que nós vemos do lado direito, não, o racismo institucional, né? O que é o racismo institucional? Basta ver nas nossas instituições o espaço e o protagonismo que os negros e os indígenas têm. E vê que tem muito pouco. Então quer dizer que existe um racismo institucional. Dificulta o acesso, a permanência e o sucesso de quem é racializado, né? Então o que é necessário? Políticas públicas, ações formativas como esta nesse momento, e também no caso das cotas, né? Que é uma política muito interessante, pode trazer pelo menos um aspecto inicial paliativo, muito necessário. Nós vemos aqui na parte superior o racismo epistêmico, né? Que oculta os intelectuais indígenas, né? O próprio Ailton Krenak, né? Os pensadores negros, né? Fanon, tem tantos autores interessantíssimos no MBM, que eu já mostrei ali anteriormente, e os silenciamentos, né? Porque eles não são trabalhados dentro, assim, das nossas escolas, nos debates públicos, nas ações culturais, são sempre silenciados. Então, isso aqui é mais ou menos uma ideia para trabalharmos esse racismo estrutural. Beleza, gente? Então eu acho que esse tema ele não se esgota aqui, ele é só o início, é só o start para que possamos fazer realmente uma educação antirracista. E é claro, nós temos que combater o racismo dentro de nós mesmos, porque ele é estrutural, obviamente, né? E lutarmos para ampliar esse debate com uma visão sincera mesmo sobre as nossas idiosincrasias, né? Sobre os nossos próprios preconceitos, possamos abrir espaço tanto para o negro quanto o indígena, o cigano, todos os marginalizados, né, os bolivianos, os estrangeiros que vêm para cá, os venezuelanos, para que eles possam ter um acesso a uma permanência, possam adquirir o sucesso dentro da sociedade, possam finalmente adquirir o seu espaço, coisa que ainda não aconteceu, né? Que possamos ser os agentes dessa mudança, né, gente? Agora eu vou deixar vocês um vídeo aqui do Instituto GLE10 falando sobre o racismo estrutural, para dar uma sintetizada em tudo isso que eu disse, também trazer, né, um pouco da palavra dos especialistas sobre isso. Eu agradeço muito a paciência de todos vocês, agradeço a atenção e que possamos finalmente aplicar essas mudanças, né, na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Até mais, pessoal. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos,
que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preto safado! Vamos, safado! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho.
que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo Comando País.